Olá, tudo bem? Hoje nós vamos direto à Fortaleza para conversar com Isa. Ela é taróloga. Olha que interessante. E além de muitas coisas que vão rolar por aqui hoje, ela vai dar a previsão para 2023. Então, eu, se fosse você, ficaria até o final. Vamos ver o que nos espera esse ano. Tudo bom, Isa? Como vai? Ai, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Estou bem animada para esse nosso bate-papo. Olha, que legal. Então, vamos assim dizer, como é que começou a tua relação com o tarô? Essa história é boa, porque muita gente começa no tarô porque é uma herança familiar, porque já nasceu num meio esotérico, mas esse não foi o meu caso. Para ser bem honesta, eu estava num consultório de psicologia. Era um espaço terapêutico e tinha vários profissionais que trabalhavam lá. E aí eu vi um cartãozinho de uma taróloga. E aquilo mexeu comigo. Eu nunca, te falo, nunca tinha ouvido falar no tarô, nunca tinha me consultado com nenhuma profissional. Mas me veio aquele ímpeto. Foi assim, tão assim, coisa do destino, que eu peguei na mesma hora, liguei para a taróloga e já agendei uma consulta. Não perguntei nem quanto era. E aí ela falou: olha, a data mais próxima é daqui 2 dias. Agendei e fui. E desde esse dia, na hora que eu estava lá, durante o atendimento, ela fazendo a consulta comigo, eu me encantei tanto com o atendimento que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar fazendo exatamente o que você faz. E eu estava vivendo uma fase de vida bem complicada, me sentindo muito perdida profissionalmente, e ela falou: olha, nada é por acaso, eu vou abrir uma turma daqui a 15 dias, então você pode se tornar minha aluna. E assim foi. Começou desse jeito a minha jornada com o tarô. Que bacana. E aí tu foi por curiosidade, tu queria saber alguma coisa da tua vida, porque, como tu falou, estava vivendo um momento especial, por isso? Olha, eu estava passando uma fase de, eu diria que um deserto espiritual, assim. Eu me sentia completamente sem rumo. Só para fazer uma breve apresentação, eu sou publicitária, Uhum. porém, eu nem costumo dizer para as pessoas, né? Algumas pessoas até pensam assim: ah, você trabalha com tarô, mas você faz anúncios, você promove lançamento de curso, e a sua formação em publicidade te ajuda nisso. Na verdade, claro que ajuda em algum nível, mas assim, realmente eu não nasci para ser publicitária. E eu me sentia muito perdida dentro dessa profissão. E aí eu fiz o que a maioria das pessoas faz quando não sabe o que fazer, estudar para concurso público. Então eu comecei a estudar para concurso e fiquei anos nisso, até cheguei a passar no concurso de banco, mas era no interior, eu não queria ir. E aquela coisa assim que foi me trazendo uma sensação de que eu não sabia fazer nada, de que eu não era boa em nada, eu estava completamente assim, sem direção. E o tarô, ele se mostrou para mim, durante essa consulta, como uma possibilidade de vida. Naquele momento, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Ela falou: olha, o tarô vai te ajudar e vai te dar um direcionamento. Mas eu esperava receber uma direção através do tarô, não imaginava que o tarô ia ser o meu próprio caminho. Então, isso é que foi mais interessante. E acaba acontecendo também com muitas pessoas que se consultam comigo e acabam se tornando minhas alunas, inclusive. Uhum. Então, tu virou professora de tarô. Além de trabalhar com ele, tu virou professora. Isso. Eu acabei desenvolvendo uma forma de trabalhar com tarô que é realmente muito profunda. Então, eu não faço só consultas de previsões, assim, claro que eu também faço leituras divinatórias, tem pessoas que querem saber resultados de determinadas decisões, que são as leituras mais conhecidas do tarô. Muita gente acha que o tarô só serve para isso, para fazer leituras de previsão. Porém, eu acabei desenvolvendo uma forma de trabalhar com o tarô, claro que muito por influência dessa taróloga que foi minha professora, que eu converso com a alma da pessoa. É algo assim realmente muito intenso, é bem para o autoconhecimento. E as pessoas começaram a perguntar como é que eu fazia isso, de que forma eu tinha estudado, por que, que a minha leitura de tarô era diferente, e elas pediam para ensinar. Então eu comecei ensinando uma pessoa por vez. Eu dava aulas particulares. E aí, quando veio a pandemia, eu percebi que não seria mais possível continuar com esse formato. Eu demorei um tempo para decidir fundar a minha escola, porque eu não tinha nada gravado, eu fiz todas as aulas
semanalmente, ao vivo, e foi assim que nasceu a minha escola de tarô. Mas hoje eu já tenho outros cursos também, nessa área holística, mas o foco é absurdamente o tarô, ele é o meu propósito, realmente. A maneira como eu lido com ele é cotidiana. Ele, todos os dias ele está comigo. Inclusive, ele está aqui agora, coloquei aqui no enquadramento. Daqui a pouco eu vou fazer essa previsão, né, para quem estiver nos assistindo. E o tarô é isso para mim. Ele é um amigo, ele é um conselheiro. Tá. E aí, porque tem assim, o tarô, tu tem que embaralhar todas as cartas do tarô, né? Não é simplesmente botar ali de uma forma aleatória. Tu tem que trabalhar. É a tua energia que está movimentando aquelas cartas. Como é que é isso? Qualquer pessoa pode trabalhar com tarô, ou tem que ser uma pessoa mediúnica, que tem, assim, alguma percepção diferente? Como é que seria isso? Essa pergunta eu devo receber pelo menos uma vez por semana, assim. Todo mundo tem essa curiosidade. Acredito que a influência para que exista essa dúvida é porque algumas religiões acabam usando o tarô de uma forma mais espiritual. Então, existe a forma mediúnica de trabalhar com o tarô, e aí até eu brinco assim com os meus alunos, eu falo, nesse caso nem precisaria das cartas, porque a pessoa ela está usando o concurso de um espírito para transmitir uma mensagem. A carta acaba sendo um mero acessório. Mas a forma como eu trabalho é totalmente baseada na simbologia. E a gente também tem a intuição, que ela é fortalecida quanto mais a gente estuda. É como se a gente tivesse que fortalecer e regar, cultivar esse terreno fértil de saber, de entender o símbolo de cada arcano do tarô. Arcano é como a gente chama essas figuras, né? Aqui está o Sol. Então, a gente estuda profundamente a simbologia de cada carta, são 78 cartas, e conforme a gente vai se aprofundando no que cada arcano significa, no que cada arcano representa, a gente vai fortalecendo, inclusive, a nossa intuição. A nossa intuição, ela vai lá buscar aquilo que a gente estudou, porque cada carta tem muitas respostas, muitas informações. Então, se eu apenas leio com a intuição, eu vou fazer uma leitura com base em julgamento, com base em um achismo. Tem gente que fala, eu leio só com a intuição, não preciso estudar. Eu já levanto a bandeira de que você tem que, sim, usar a sua intuição, ela é inerente ao ser humano, porém, como é que você alimenta essa intuição? É com estudo. Então, a gente estuda bastante, porque às vezes a intuição não vem, você não controla quando a sua intuição vem. Então, você precisa ter conhecimento. Cada pergunta tem uma forma de responder. A gente faz as leituras por planos. E isso aqui é totalmente inédito, é raríssimo você ver tarólogos falando sobre isso. Mas, por exemplo, uma leitura em que eu falo sobre autoconhecimento, eu vou usar, como exemplo aqui, a carta do Sol, eu vou falar muito sobre o que o Sol representa do ponto de vista de propósito, de consciência, de se colocar no mundo, de se destacar. Eu vou usar atributos do Sol. Mas se eu vou falar sobre finanças, não faz muito sentido eu usar alguns atributos de autoconhecimento. A pessoa quer saber se ela deve fazer um determinado investimento. Não posso responder para ela, olha, você precisa brilhar. Não, meu bem, eu quero saber sobre investir ou não. Entende? Eu não posso usar só uma palavra-chave, só um reducionismo daquele arcano. A gente tem que entender que ele se manifesta de muitas maneiras. Sobre amor, né, que são as leituras que as pessoas mais pedem, né? Relacionamento amoroso. Eu tenho uma outra forma de abordar aquele arcano. Por isso que a gente precisa estudar. Então, não dá para só ler, eu vou pegar a carta e vou sair lendo. Você vai fazer um monte de leitura, que inclusive até eu diria que é irresponsável, porque você está brincando com a vida de outra pessoa, né? Então, quer dizer que o que alimenta a tua intuição, além de estudar cada carta, que tu tem que saber cada uma, o que significa, etc. e tal, o que mais alimenta a tua intuição? Pode ajudar? Eu digo que a gente precisa ter um olhar de que o tarô está em tudo. Eu costumo passar para os meus alunos, por exemplo, umas tarefas de assistir determinadas séries e filmes, e até mesmo músicas, poesias, leituras, que eu digo, gente,
onde eu estou vendo aqui o arcano sacerdotisa? Tanto eu mostro para eles nas aulas referências da cultura e da arte para se relacionar com os arcanos, como eu peço para eles procurarem isso em tudo que eles estiverem fazendo e também buscando situações de vida. Quanto mais experiência de vida uma pessoa tem, mais ela será uma profissional do tarô, uma taróloga ou tarotista, que são formas de se referir, com mais riqueza. Eu digo que a experiência também é uma forma de enriquecer a intuição, porque você busca situações da sua vida em que você viveu uma torre, que é uma grande ruptura. Então eu falo para a pessoa, procura na sua vida um divórcio, um acidente de carro, uma grande catástrofe. Você já viveu algo assim que mudou sua vida totalmente? A pessoa fala, já, isso é uma torre. Então eu trago também situações da vida para associar com o tarô. Uma pessoa que é muito jovem, eu já tive uma aluna que queria, na verdade ela queria ser minha aluna, ela tinha 13 anos. Eu falei, não é que você não possa ser taróloga, você pode estudar, mas você concorda que a sua experiência de vida, ela ainda está muito no começo, né, dessa vida. Eu que sou reencarnacionista, acredito que nossas almas, elas têm milênios de existência, mas nessa vida consciente, você só tem 13 anos, as suas leituras, elas vão ser limitadas, você só vai ter como exemplo situações da escola, por isso que é interessante você ver filmes, ler bastante, para você não depender só também das suas experiências, você buscar na vida de outras pessoas, né, que seja da ficção. Tudo isso enriquece. Eu comecei muito cedo, né? Então, ao longo do tempo eu fui vivendo e fui percebendo cada situação da minha vida mais marcante que arcano eu estava vivenciando, porque a gente sempre está vivendo algum arcano. É um fato. Ah, é? Como é que é isso, assim? Olha, eu posso dizer que estar aqui falando sobre o tarô, eu estou aqui um pouco como a sacerdotisa, que é um arcano que está muito associado às oraculistas, às terapeutas holísticas. Então, eu estou aqui mostrando um saber que ele não é dogmático, ele é um saber livre, ele é um saber que mexe com a intuição. Eu também, quando eu estou ensinando, eu estou sendo como um sacerdote, que ele está muito associado aos professores, ele também é um conselheiro. Quando eu estou estudando, eu estou mais como um eremita. O eremita tem como símbolo uma lamparina, que inclusive está aqui no meu cenário. Então, os estudos mais avançados, estudos para concurso público, estudos de uma pós-graduação, tem muito a ver com o eremita, porque ele é focado. Então, a gente está sempre vivendo algum arcano. Às vezes, você está num foco muito direcionado na sua vida, você quer atingir um determinado objetivo, então você está como o carro. Estou falando aqui de alguns arcanos mais conhecidos e arcanos maiores, né? Porque a gente tem 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Somando, a gente tem os 78, mas eles são de categorias diferentes e eles têm um papel diferente na leitura. A forma que eu leio é combinando esses arcanos. Eu pego o maior, que é o macrocosmo, e eu pego um arcano menor, que é o microcosmo. Então, eu vejo a manifestação daquela carta no dia a dia. É bem complexo, não vou nem entrar nisso aqui agora, porque senão eu vou começar a dar aula. Então, quem sabe vão fazer já a previsão, e aí tu vai mostrando, né, o que tu vê para que tipo de previsão, assim, daí tu vai explicando, né? Joia. Então, a gente pode fazer assim. Vamos pedir para o tarô que ele traga uma mensagem para todo mundo que receber a qualquer tempo, pode ser esse ano, pode ser no próximo, a qualquer momento, essa mensagem, ela vai servir, ela vai ser para a pessoa que receber. Então, ela vai ser um conselho. Estou aqui embaralhando minhas cartas. Estou aqui só com os arcanos maiores. Tá. Uau, eu amo essa carta. Veio aqui o arcano força. A gente tem uma mulher segurando um leão. Essa carta é bem interessante, porque falando sobre a jornada do tarô, ela está justamente antes de uma carta muito difícil, que é o pendurado. Por que ela é a carta da força?
porque nós precisamos acionar uma força interior. Percebe que ela está domando um leão, ela está aqui fazendo um movimento, segurando a boca, né, dessa fera. Isso tem muito a ver com a gente vencer os nossos instintos mais primitivos. Só que ela não está fazendo isso usando violência, ela está fazendo isso sem esforço. Então, a mensagem que o tarot tem para nós e para todo mundo que estiver nesse momento assistindo é que a vida não precisa ser uma luta. Por mais que esteja difícil, por mais que em alguns momentos nós possamos sentir que está muito pesado, que a jornada ela está sendo muito exigente com a gente, então que nós possamos lembrar que, na verdade, a gente não está sozinho, que nós temos condições de fazer muito mais do que parece, principalmente porque nós já somos, nós já estamos onde a gente deveria estar. E essa carta, ela fala que a gente tem que respeitar os nossos limites, porque quando a gente ultrapassa esse limite, a gente cai na carta seguinte, que é o pendurado, e a gente fica impotente. A gente precisa entender o momento de parar. Às vezes a gente quer dar conta de muita coisa, e aí essa carta fala, calma, faz o que você pode, não precisa você ir além, porque esse limite, ele precisa ser respeitado, senão você vai ter problemas. E essa é uma mensagem também de magnetismo, para a gente lembrar que só a nossa presença, só a nossa existência, ela já é por si só importante. E todo mundo tem um motivo para estar aqui. Às vezes pode parecer que só é relevante aquela pessoa que é o Martin Luther King, o Gandhi, mas não. A gente tem um papel importante, mesmo que seja numa rotina do dia a dia, às vezes numa igreja, né? Se você é uma pessoa que frequenta algum templo, você pode ser aquela pessoa que dá um conselho para alguém que está precisando, você pode ser alguém que faz uma live no Instagram, mesmo que só tenha uma pessoa assistindo, mas às vezes você tem algo para dizer para aquela pessoa. Não duvide do seu potencial, não duvide daquilo que você tem para oferecer, mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça relevante. A gente sempre tem algo a entregar. E essa carta, ela fala muito sobre conquistar através da nossa força de vontade. As coisas não vão chegar para nós como se fosse, assim, uma herança. Ela também é uma carta que ela não usa roupas nobres. A gente tem cartas no tarô que tem a imperatriz, tem o imperador, tem os reis e rainhas. São herdeiros, recebem tudo, né, passando de geração para geração. O arcano força, não. Ela é uma pessoa comum. Nós não precisamos ter uma coroa, nós não precisamos ter nascido em berço de ouro. A gente pode conquistar o que a gente quer através da nossa vontade, através do nosso foco, do nosso desejo direcionado. Então, é uma carta muito sobre a gente acreditar em nós mesmos, não fazer força demais, porque essa que é a brincadeira com o nome dela. A força não se esforça. As coisas chegam para ela, ela luta por aquelas coisas, mas ela não luta de uma forma assim desgarrada, de uma forma brutal. Porque, claro que ela não está vivendo uma situação necessariamente confortável, ela está tendo que domar esse leão. Então, essa carta também fala, ei, eu sei que está difícil para muita gente, mas você dá conta. E se você sentir que não está dando conta, pede ajuda, mas você consegue. Então, acredite em você, respeite seus limites e confie que você vai conseguir chegar lá. Vou parar por aqui. Você vê que eu vou falando, né? Legal, mas muito bacana. Eu posso fazer uma pergunta para o canal Feminino em Debate? Previsão para esse ano, né? O que tu vê para esse canal, para as pessoas, enfim, esse trabalho que eu faço para as mulheres. Olha, que legal. Veio o carro. Olha, que legal. Qual é o significado do carro? Eu gosto muito de falar sobre a carta mostrando, né, os desenhos. Então, se você observar, ele tem aqui um cavalo de cor escura e um cavalo de cor clara. Eu associo isso com a nossa consciência e o inconsciente. Todos precisam estar indo na mesma direção, mas ele não está com rédeas. Ele não está usando rédeas para que esses cavalos sejam guiados.
Na lógica, isso seria absurdo, porque como é que eu vou conseguir conduzir uma carruagem com 2 cavalos que podem ir para direções opostas? Eu vou cair. Mas aí é que está o pulo do gato. Ele tem um grande poder mental. O carro, ele é nobre, tá? Ele tem armadura, ele tem uma coroa, e ele tem algo que nenhum outro arcano possui, que é o veículo. Nenhum outro arcano está em cima de carro ou de carruagem, apenas ele. Então, o tarot está aqui dizendo que você tem que usar a sua influência, os seus recursos, os seus poderes, a sua aptidão mental, a sua capacidade de persuasão, ele fala muito sobre isso, de uma forma muito direcionada. Saber onde você quer chegar, estabelecer metas, é uma carta muito organizada, é uma carta que gosta de planejar, não gosta de perder tempo. Tem também uma mensagem sobre ele que é desapego. Então, se você parar para observar, é uma carruagem pequena, só cabe ele. Não dá para levar uma grande bagagem. Então, o tarot também está dizendo que para o Feminino em Debate, talvez algumas coisas possam ser mudadas. Você não precisa ter apego ao que você já fez. Você pode sim fazer coisas novas, desde que você saiba onde você quer chegar. Tem que estar muito bem planejado, né? Você tem que ter uma meta clara. E aí, com essa meta clara, não parar. Tem que continuar, tem que seguir em frente. Porque é aquilo que eu falei, como ele não tem rédeas, se ele se distrai, se ele se dispersa, cai. Então, é uma carta de alguém que está em alta velocidade, numa highway, assim, com muita clareza de onde quer chegar. Então, assim, você não pode deixar que alguém se meta no seu caminho ou queira te influenciar de alguma forma, a te tirar desse propósito. Independente de qualquer coisa, você vai continuar, porque você pode. Qualquer pessoa que vai falar para você, seja lá aquele conselho não solicitado, você vai falar assim, não, mas quem está nesse carro sou eu. Eu é que sei para onde eu estou indo, não é outra pessoa. Então, só vai. Não sei se faz sentido, mas é isso. Legal, muito bacana. Então, já deu para ter uma ideia, para quem está nos assistindo, de como funciona, né? De como que tu vai trazer essa mensagem através de um arcano, através de uma carta. Eu achei muito legal, bem bacana. E o que mais tu acha que é interessante passar sobre o tarô antes da gente encerrar? Assim? O que tu acha que fica? Que mensagem tu gostaria de deixar? Olha, eu sinto que o tarô, ele ainda sofre muito com o estereótipo daquelas ciganas. Primeiramente, o tarô não é baralho cigano, são oráculos diferentes. O tarô, ele é um oráculo que eu consigo ter um aprofundamento que o baralho cigano não tem, mas eu também adoro baralho cigano, inclusive estou estudando, né, porque eu quero também aprender. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode ir além de previsões o fulano vai voltar, eu vou dar certo com o ciclano. Eu recebo muitas consultas, assim, de pessoas que conheceram um cara no aplicativo e quer saber se vale a pena ou não. É claro que é interessante esse tipo de consulta, até para a gente ter um pouco de percepção, porque o tarô, ele confirma, às vezes, o que a gente já está intuindo. Eu, às vezes, falo, olha, esse cara, ele não vai ser legal para você. Ela, eu já estava sentindo, mas eu queria só confirmar. Então, o tarô, ele tem também essa função. Mas eu Consegue? gostaria, uhum, eu gostaria muito que as pessoas pudessem olhar para o tarô como uma ferramenta para crescer e evoluir na vida. Se você tirar todos os dias, ou pelo menos no início da semana, uma carta pedindo para o tarô mostrar como você deve se comportar nessa semana, como deve ser o seu foco, e você seguir esse conselho, as coisas elas vão fluir de uma forma diferente, porque como funciona o tarô? Ele espelha o nosso inconsciente através de imagens. Às vezes a gente pede assim, nossa, eu queria tanto um sinal. O tarô, ele é esse sinal, e ele é desenhado. Então a gente só precisa seguir, a gente precisa sentir e fazer a consulta às cartas de uma forma séria. Tem muitas pessoas que banalizam o tarô, uma consulta por R$ 1. Nossa, a gente estuda tanto, as pessoas investem tanto em curso, como eu investi, meus alunos investem também em livros, e a gente tem que desconfiar um pouco dessas consultas que são tão baratas, que são tão rápidas, porque elas são muito superficiais.
Então, a minha mensagem é, vamos olhar para o tarô com dignidade, com respeito que ele merece, porque é uma ferramenta que já tem mais de 7 séculos de história registrada, porque a gente não sabe o que aconteceu antes. Eu estudo a história do tarô e é um fato, assim, que a gente só tem registros dele a partir do finalzinho do século XIII, então tem muita coisa, né? Ele poderia ter se perdido no tempo, mas ele permanece sempre se reinventando, ficando cada vez mais moderno, e eu quero que ele continue crescendo e chegando a mais pessoas, sem esse estereótipo de, sabe, Walter Mercado, sabe, aquela imagem Sei. assim. Ele é muito mais. A gente não precisa ser uma pessoa mística, não precisa ter mediunidade, a gente só precisa se dedicar e realmente levar a sério. É isso que eu queria dizer. Muito, muito obrigada, Isa. Adorei esse nosso bate-papo. Vai ajudar a esclarecer muitas pessoas como que funciona esse trabalho e essa previsão que tu fez também de como que tu trabalha. Então, muito, muito bacana mesmo, sabe? Te agradeço muito por essa oportunidade de mostrar um pouquinho do tarô para esse nosso público. Ah, eu que fico grata, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o tarô, eu me sinto, assim, muito honrada, é uma grande responsabilidade ser essa porta-voz, e eu agradeço e eu espero que essa mensagem realmente toque o coração das pessoas, e elas queiram aprender um pouco mais, ou pelo menos ter a experiência de uma consulta que realmente pode mudar vidas, como mudou a minha. Com certeza. Gratidão. Gratidão também. Tchau, tchau.